onde flui o amor. Continue em pé, feche os teus olhos. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem e faz a Tua morada aqui. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor Jesus, vem morar no meu coração, Senhor. Faz Tua morada dentro de mim. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Derrama a Tua presença nesse lugar, ó Pai. Esse tempo de louvor que trouxe paz ao nosso coração aqui, ó Pai. A cada pessoa que veio aqui essa noite, ó Pai. Que o coração mais duro que entrou por aquela porta, ó Pai, seja quebrantado pela Tua presença, ó Pai. E o coração mais cheio de alegria que passou ali, saia daqui transbordando da Tua presença, Senhor. Esse é o nosso pedido diante de Ti, ó Pai. Traz paz, tranquilidade nesse lugar, ó Pai. Os Teus anjos acampem ao nosso derredor aqui, que possamos sentir a Tua presença, ó Pai. É isso que pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar. Hoje eu ganhei um presente, eu fui me sapear aqui perto da banda que eles deixaram tocar a bateria. Deu uma derrubada ali no som deles ali. Já sei que eu não passei no teste de audição, mas foi bom relembrar meus tempos de piazinho barrigudo. Barrigudo eu continuo, né? De piazinho. Pergunta para vocês, quem aqui já passou uma grande tempestade na vida? As tempestades. Se cada um de nós aqui pararmos e contarmos um pouco daquilo que vivemos, seria uma noite incrível, tenho certeza disso. Ouviríamos histórias e precisamos marcar aí um culto da fogueira, um culto de testemunhos, aproveitar esse frio, né? E a gente podia marcar algo bem legal assim para a gente ouvir um pouco de cada um, o que Deus tem feito. Mas hoje a gente vai falar sobre as tempestades da vida. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, um texto muito legal, Marcos 4, de 35 a 41. Texto muito gostoso, gosto demais desse texto aqui. Tanto mais se você ler o capítulo todo, você vai ver uma história tremenda do que Jesus estava fazendo naquele lugar. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Todo mundo encontrou lá? Se você não encontrou, acompanha junto comigo. A versão que eu vou ler aqui pode ser um pouquinho diferente da que você está lendo, mas conta a mesma história, tá? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele era Jesus aqui, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, Mestre, não te importas com que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, se perguntando uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, podemos compartilhar a Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Estamos num ambiente gostoso, aquecido, confortável, com pessoas maravilhosas e principalmente a maravilha da Tua presença aqui, Senhor. Nos traz, ó Pai, nos ilumina sobre essa palavra, nos fala a Tua vontade aqui, Senhor, o coração de cada um, que possamos compartilhar desse trechinho dessa maravilhosa história, que possamos aprender mais sobre as tempestades das nossas vidas, Senhor. Te agradecemos aqui no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Quem é que já tinha escutado esse texto, ou já tinha lido esse texto? Praticamente todo mundo conhece esse texto. Muito gostoso, eles estão atravessando o mar. O que acontece? Uma tempestade vem. E o barco começa a encher de água, e os discípulos se desesperam, e Jesus está ali dormindo tranquilo.
Eles acordam Jesus desesperado, perguntando se ele não se importava com a vida deles. Mesmo tudo aquilo que Jesus já tinha feito, ainda faltava algo de confiança na vida deles. Jesus se levanta e manda o mar se aquietar. Que bom, quem tem filhos aqui? Quem tem uns gatos muito loucos igual os meus, que derruba a casa inteira? Que legal se a gente pudesse falar assim, aquieta-se, né? Já pensou, Hélio? Que divertido seria. Funciona quase que ao contrário, né? Quando você fala aquieta-se, aí que o bicho pega, né? Mas olha só, e o mar se acalma. E aí os discípulos começam a se olhar e Jesus pergunta para eles, estão com medo por quê? Vocês não têm fé? E eles começam a se perguntar, quem é esse? Que até os ventos e o mar obedecem. A gente crê num Deus poderoso, a gente crê num Deus vivo. A gente vai compartilhar daqui a pouco a ceia juntos aqui, celebrando esse momento. Mas eu falo para você, Jesus nesse dia ele tinha passado o dia todo à beira-mar, ensinando as pessoas, movendo coisas, pessoas ouvindo ele. Eu acredito que Jesus tinha uma palavra calma, porque atraía multidões. E as pessoas chegam com o coração fervoroso e ansiosas. A gente já compartilhou sobre ansiedade aqui junto. Dificilmente você vê alguém ansioso e fica quieto, né? Alguém ansioso está ali se movendo. Eu imagino que muitas pessoas ansiosas iam ao encontro de Jesus, algumas curiosas iam ao encontro de Jesus, mas o mais legal é que a gente via que o povo se aquietava, se acalmava para ouvi-lo. Eu não acredito que naquela época tinha uma banda, uma estrutura de som, um palco, nada disso. Acredito que era na goela, né? Então tinha que ficar um silêncio gostoso para poder entender o que eles estavam falando. Só que aí eles saem dali e encontram o quê? Uma tempestade. Quantas vezes na tua vida você estava vivendo um momento tranquilo e a tempestade veio de encontro a você? Quantas vezes do nada você percebeu que você estava no meio da tempestade? Quando a gente está numa tempestade, a gente faz algumas perguntas. E o próximo sermão que a gente vai estudar, a gente vai questionar e estudar algumas perguntas que estão nesse texto. Mas hoje eu falo para você que uma das perguntas que a gente mais fala dentro da tempestade é: Deus, aonde está você? Quando você vê uma situação de perigo em torno da sua vida, quando você vê uma dificuldade muito grande, talvez a primeira palavra que você fala é: Deus, cadê você? E muitas vezes teu coração está tão pesado que você fala assim: por que você me deixou aqui? Eu escuto muitas pessoas quando algo dá errado no dia a dia, e eu sou uma pessoa que eu acredito que as coisas não dão errado. Eu acredito que a gente pratica o errado. Mas do dar errado não dá errado. Eu acho que as coisas movem para onde Deus quer na nossa vida. E muitas vezes não é a nossa vontade, então para a gente parece errado. Quantas vezes um pneu furado livra a gente de um acidente? Quantas vezes coisas que acontecem nos moveram para mais perto de quem a gente precisava? As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus sobre a tua vida. Creio que a tempestade é um castigo sobre a tua vida, mas aí Deus seria tão mau a ponto de falar assim: puxa vida, o JD está ali mexendo no celular em vez de prestar atenção no sermão, vou mandar uma tempestade sobre a vida dele. Mas aí Deus vai fazer chover só aqui, JD, só na tua cabeça. Bagunçar teu cabelo, tirar tua maquiagem, para tua cremosinha não ver você e ficar assim: ah, lindão, né? Será que é assim que Deus age? Será que Deus se vinga? Eu não consigo ver isso na Bíblia. Eu não consigo ver um Deus vingativo. Eu consigo ver um Deus de amor. Então as tempestades que passamos na vida, elas não anulam a bondade de Deus e o agir de Deus. Mesmo que você esteja ali achando que Deus esqueceu de você, mesmo que você esteja no mimimi mais profundo da tua vida, vou dizer uma coisa para você: se não houvesse uma chuva, não haveria um arco-íris. E é uma das coisas mais lindas quando a gente pode ver. A gente não consegue enxergar a grandiosidade de um monte enquanto a gente não está lá no fundo do vale. A gente teve a oportunidade recentemente, estava eu e o Léo, em Minas Gerais, a gente estava caminhando entre montes.
E quando você está lá em cima, você vê muitas montanhas, mas quando você está lá embaixo, você olha para cima e fala, como é grande isso. Olha que exemplo interessante. A gente para muitas vezes e só enxerga o brilho das estrelas quando a gente está na completa escuridão. Se você olha para a tua vida e acha que a tempestade é um momento sem Deus, eu digo para você que Deus está em todo lugar e todo momento com você. E que aquela tempestade vem, e é isso que a gente vai estudar hoje, e entender por que elas acontecem. Por que elas batem a nossa porta? Por que arrancam os nossos telhados? E por que será que o mais preparado dos homens se balança diante das tempestades? Uma das coisas que eu quero que a gente preste atenção hoje é que as tempestades... elas são inevitáveis. Você pode ser quem você for, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser um atleta, a tempestade vai vir. Você pode ser uma pessoa que está todo dia dentro da igreja, você pode dar teu dízimo, você pode ser um cara que canta muito, você pode ser um cara que fala de Deus, você pode ser um cara que nega a Deus. A tempestade vai vir sobre a tua vida. Aí você fala, credo, pastor, né? Em livro... As tempestades vão vir. Vão. Porque tempestades são inevitáveis. E até o mais inteligente dos homens, capaz de prever todas as coisas, vai ser surpreendido por uma tempestade. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, também as tempestades da vida nos atingem, mesmo quando nós não as esperamos. As tempestades da vida acontecem quando muitas vezes a nossa vontade está muito cheia de fazer algo. E a gente se sente parado, bloqueado, estacionado, porque tem uma tempestade diante da gente. A tempestade da vida é inevitável. Porque se elas fossem tão previsíveis, não seriam tempestades. Simples desse jeito. Porque muitas vezes a dificuldade que um está vivendo pode parecer algo tranquilo para você. Mas aquilo pode ser absurdamente difícil para o outro. O ser humano tem uma capacidade gigantesca de julgar os outros. E de olhar e deduzir por um simples olhar, você é assim, você é assim, você é assim, você é bonitinho, você é engraçadinho. E assim vamos montando, você é fortinho, e assim vamos definindo. Mas será que é assim que Deus vê a gente? Será que é assim que Deus olha com você, com essa simplicidade? Deus te conhece no profundo da sua alma. E Deus conhece as suas tempestades, cada uma delas. E às vezes você vai olhar para o lado e falar assim, mas eu sou de Deus, e só está chovendo na minha cabeça. Eu já ouvi gente falar assim, justo agora que eu estava buscando Deus, tudo começou a dar errado. Muitas vezes a tempestade vem para te levar para o certo. E o inevitável move a tua vida. Muitas vezes a gente quer dimensionar Deus e falar toda a profundidade, o tamanho e o alcance de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é imensurável. Você não tem como medir o tamanho do poder de Deus, o agir de Deus e o mover de Deus na tua vida. Inevitável. Alguém já foi surpreendido por uma tempestade? Quem já saiu de casa e a mãe falou assim, leva o guarda-chuva que vai chover. Você falou, e tomou aquela chuva no meio do caminho. Quem nunca foi sair para dar aquela corridinha de um toldo para o outro, aquela garoinha, você fala, dá tempo, e parece que bem no meio a chuva mira em você e te molha inteiro. E aí você chega ensopado aonde você queria no seu treino e a chuva para. Só aconteceu comigo ou já aconteceu com vocês? As tempestades são inevitáveis. Mas olha só uma coisa. Se elas vão vir, elas são imprevisíveis. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. As tempestades chegam de súbito, inesperadamente. Elas não mandam aviso, não enviam telegrama, chegam repentinamente.
agitando nossas vidas, encrespando as ondas que assustam e nos assolam com o seu rigor. Aí você fala assim, pô, pastor, nunca viu a mulher do tempo? Passa no jornal, nunca abriu teu celular e viu a previsão? O homem tenta dia após dia descobrir o dia de amanhã e prever o dia de amanhã. Talvez uma das maiores ansiedades do homem é poder saber o que vai acontecer daqui a pouco. Pensa, JD. Você consegue pensar no dia do teu casamento? Vai ser bonito? Você não pensa em casar? Vem aqui. Eu pago a pizza. Esse menino está vivendo um tempo de tempestade amorosa na vida dele. Então você que está assistindo a gente na internet, né? Tem um carro bonito, tem um bom emprego, noções de higiene, como? Tem um iate, pesca. Pesca às vezes não ajuda, Hélio. Tem mulher que fala, ele vai pescar e larga de mim. Ah, pra gente é bom, a gente pega o barco emprestado. Então, se você quer compartilhar e andar na chuva com o JD está à disposição, né? Obrigado. Esperando no Senhor que a chuva passe. Obrigado. Olha aí. Viu? Assobiaram para você, ó. Eu falei, cara, eu vou casar você, cara. Tenho fé. O Mar da Galileia é um lago de águas doces de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Você sabia disso? Já passou por ele? Não? Então você não vai ter como medir e saber se eu estou falando certo, mas isso eu anotei lá bonitinho. Esse grande lago é encurralado pelas montanhas de Golã. No extremo norte fica o Monte Hermon, a mais alta montanha de Israel. E o topo dessa montanha está coberto de gelo. É uma cena bonita, não é? Quem já não assistiu essas paisagens onde você consegue ver o calor e o frio? Parece que no mesmo lugar, né? São fotos incríveis que a gente para pensar. Com certa frequência, os ventos gelados que passam naquela região, porque cortam por cima da montanha, descem desse monte, são encurralados pelas montanhas e batem na superfície desse lago. E toda vez que um vento bate na superfície de um lago, levanta onda. Muita gente pensa que lago não tem onda. Talvez quando você olha ele paradinho, mas quando o vento vem, ele move. Pessoas já foram surpreendidas em lagos. Nossa vida é assim. Às vezes a gente para e acha que está tudo tranquilo. Às vezes a gente para e fala assim, está perfeito. JD casou. A vida está mais tranquila agora. Vai ser mais bonita, não vão mais fazer piada com ele no culto. Vão cumprir o propósito que eles fizeram com ele, né? Mas será que é assim tão simples? Será que é isso que é a paz na nossa vida? A pergunta que eu faço aqui é: o que é a tranquilidade da sua vida? Tem pessoas que põem a tranquilidade no dinheiro. Uma conta com bastante zeros é tranquilidade. Tem gente que põe a tranquilidade num casamento. Tem uma esposa bonita, tem uma família feliz. Tem pessoas que põem a tranquilidade na estrutura da sua casa. Tem pessoas que põem a tranquilidade na sua força. Mas eu falo para você que a tua tranquilidade tem que estar em Deus. Porque aí pode vir o vento que for, da onde que for, e balançar onde for. E você não vai ouvir de Jesus assim: onde está a sua fé? Se a sua fé está em Jesus, e a gente viu que as tempestades são imprevisíveis, a gente viu que elas são inevitáveis, mas aquilo que você crê vai te manter em pé. Aquilo que você crê vai te dar coragem. Naquilo que você crê vai te dar força. Naquilo que você crê você vai ter tranquilidade. Não coloque sua tranquilidade em pessoas. Não coloque a sua tranquilidade em relacionamento com coisas. Coloque a sua tranquilidade em Deus. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é isso? Não que se você soubesse não cedia todo entendimento, mas é uma paz imensamente maior do que tudo aquilo que você viveu na tua vida. E essa paz pode ser vivida numa tempestade?
As tempestades são inadministráveis. E a gente ficou numa briga se tinha assento ou não tinha assento nisso. Caçamos no Google. Tem pessoas que depositam a sua tranquilidade na sua inteligência, na sua astúcia, na sua capacidade de raciocinar e agir. Tem pessoas que falam assim, eu posso, eu consigo, eu faço. Legal, você é motivado, você é forte, tem que pensar assim. Mas não deposita a tua tranquilidade no teu conhecimento em coisas. Porque eu gosto de ler bastante coisa, eu gosto de conversar bastante, eu gosto de ouvir um monte de coisa. E aprendi muita coisa com o Hélio, aprendi muita coisa com o Ivan, aprendi muita coisa com a Jéssica, cada um de vocês. E muitas vezes eu estava ouvindo vocês e vocês nem percebendo, e o assunto era tão interessante que eu tinha até vergonha. Tipo aquela história do mineiro do pão de queijo. Todo mundo sabe, nem vou contar, né? Todo mundo sabe? Não! Tinha um mineiro, eu vim de Minas, então aprendi a falar só um cadinho. Aprendi, quando você fala alguma coisa surpresa para um mineiro, ele fala assim, não! Aprendi também, voltei com o sotaque mineiro de lá. E tinha um mineiro, trembão. Se a gente for por aqui, a gente vai ficar agarrado, né? Ouvimos isso aí no caminho lá. Mas olha só que interessante. Um mineiro, ele teve direito de fazer um pedido a Deus. Eu mudei para a versão gospel, tá? A sem gospel é um gênio da lâmpada. A gente não acredita em gênio da lâmpada. E Deus falou, o que você quer, mineiro? Aí ele falou assim, eu quero um pão de queijo. Quero ficar agarrado com pão de queijo. Quero só um cadinho de pão de queijo. Aí Deus falou, tá, pão de queijo para o mineiro. Aí ele acabou de comer, Deus falou, estava bom. Ele falou, melhor pão de queijo que eu comi, Deus. Trem bom esse pão de queijo teu. Deus, posso pedir mais uma coisa? Porque, me dá outro pão de queijo, Deus. Aí Deus falou, tá bom, vou fazer outro pão de queijo para você. Fez outro pão de queijo e deu o pão de queijo. Se eu fosse fazer igual o Fábio no culto passado, eu traria pão de queijo para ilustrar aqui, né? Chamaria o JD para comer, ele não queria. Chamaria outra pessoa, como ele fez a desfeita com a pizza do Fábio. Aí o mineiro comeu 2 pão de queijo. E Deus falou assim, você quer mais alguma coisa? Ele falou assim, eu quero uma bicicleta para ir embora. Aí Deus, puxa vida, deve estar chato aqui o convívio, né? Tá, deu uma bicicletinha para ele, sentou, saiu andando. Deus falou, peraí. 2 pão de queijo, uma bicicleta? Por que você não pediu? Ele falou que eu fiquei com vergonha de pedir outro pão de queijo. Você que me ensinou essa piada, Hélio. Viu? As pessoas ainda riem ou riem por educação. Muitas vezes a gente acredita que o nosso conhecimento, que o nosso entendimento, que a nossa capacidade, que a nossa formação, que a nossa perícia vai fazer a gente atravessar as tempestades íntegros, sem se molhar, sem demonstrar medo, sentado no topo do barco, igual no Forrest Gump, quando o Tenente Dan senta lá em cima e fala, vem me pegar, Deus, né? É mais ou menos assim que algumas pessoas acreditam. Mas olha só, os discípulos conheciam o mar da Galileia como poucos. Alguns deles eram pescadores, haviam nascido, crescido ao redor daquele lago. E dali eles tiravam o próprio sustento. Eles sabiam onde eles estavam navegando. Já tinham vivido tempestades naquele lugar. Já sabiam de onde vinha o vento. Já sabia onde era frio. Sabia a profundidade do lago. Sabia para que lado sair. Eles sabiam. Viviam ali. E por que eles foram surpreendidos? Porque as tempestades da nossa vida são inadministráveis. Você não tem controle sobre as tempestades da sua vida. Você não tem noção da proporção até onde ela pode ir. Aí você vai olhar de novo e falar assim, meu Deus do céu, pastor, tá me dando medo. Se eu sair daqui e der um raio, né, já vou ficar assustado. Deus sabe. Deus sabe o tamanho da tempestade. Deus sabe o teu medo. Deus sabe a tua fraqueza. Deus sabe a hora que você vai acordar Ele. Deus sabe até onde você suporta.
E aí você para e fala assim, então por que da tempestade? Fiz de costa, viu? Estou pegando a mãe desse negocinho aqui. Porque as tempestades são pedagógicas e elas não ensinam. Esse sermão que eu estou contando para vocês faz parte de um livro que fala sobre as tempestades da vida, sobre vencer as tempestades da vida. Você encontra esse livro aqui na livraria da PIB, é do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, um dos maiores pregadores que a gente tem hoje no Brasil em conhecimento. Com certeza, se você pegar esse livro, vai ter muito mais detalhes do que eu conto aqui. Mas esse foi o trecho do livro que mais me surpreendeu. Eu emprestei esse livro para algumas pessoas, sei que ele está rodando um monte, né? Porque é um livro gostoso, bom de ler. Traz histórias da Bíblia e profundidade sobre esse texto. Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Deus. Aquele que está conosco, e Ele tem autoridade para acalmar o mar. As tempestades da vida nos ensinam. Ensinam que não somos poderosos como pensamos. A tempestade da vida ensina que não somos tão destemidos como pensamos. A tempestade da vida ensina que nós somos finitos. Porque o medo daqueles discípulos em morrer demonstrou que eles entendiam que a vida deles poderia ter um fim. Nossa vida não é eterna. Que Deus abençoe que possamos viver muitas e muitas e muitas tempestades juntos. Que Deus abençoe que possamos transpor muitas e muitas tempestades juntos. Mas que você sempre lembre que a cada tempestade você está aprendendo. Que a cada tempestade algo está mudando na sua vida. Queria contar uma história para vocês, não igual do mineiro que eu contei que foi muito ruim. Você crê que Deus é bom sempre? Eu creio que Deus sempre é bom. Eu creio nisso. E foram as tempestades da vida que me ensinaram isso. Me ensinaram que Deus cuida de mim. Tinha um homem e o seu súdito. Esse homem era muito poderoso. E ele saiu para caçar, Gilmar, de arco e flecha. Pegou o arco junto com o súdito e foi andando. E no meio dessa caçada, não estou fazendo apologia à caçada, né? Só estou contando uma história. A gente tem que cuidar das coisas que a gente fala, que o pessoal depois surta com a gente, né? Mas estava só caçando. E no meio disso surgiu uma grande fera. E essa fera atacou eles. E ela arrancou o dedo desse cara poderoso. Ele caiu, a fera fugiu. E o súdito dele foi acudir ele. E ele falou assim: eu perdi meu dedo. O súdito falou: você está vivo. Ele falou: eu perdi meu dedo. Ele falou assim: Deus é bom. Aquele homem poderoso mandou prender o súdito dele. Falou: você não serve para andar comigo. E você ainda zomba de mim. Passado um tempo, aquele homem estava caçando de novo. Entrou numa floresta, outro súdito do lado. E uma tribo de índios encontrou ele. E diz que essa tribo de índio pegava os homens para que fizesse rituais, para que matasse eles. A tribo levou ele. E no momento de matá-lo, olharam que ele não tinha o dedinho. E falaram assim: não é perfeito. Solta ele. E ele foi embora. Procurou aquele súdito que estava preso. E falou para ele assim: Deus é bom. E o súdito falou: Deus é bom. Ele falou assim: eu só não entendo porque Deus foi bom comigo e me livrou de morrer na mão dos índios. Mas você está preso. Como que você diz que Deus é bom? Ele falou: porque se eu tivesse com você, os índios tinham matado a mim. Deus é bom o tempo todo. Nada dá errado. A gente erra pelo nosso pecado. Mas muito do que sai do teu controle,
que você acha, deu errado. É a minha corda do meu instrumento que quebrou. Talvez você não tenha comprado uma corda nova, mas talvez seja o dia de você sentar, talvez seja o dia de você trabalhar a sua habilidade, talvez seja o dia de algo tremendo acontecer na tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, não porque algo mágico vai acontecer ou vai mover alguma coisa, mas para que você se concentrasse e lembrasse das tempestades da sua vida. Algumas das tempestades vividas aqui, já passamos juntos, já vivemos juntos, já atravessamos elas juntos. E eu queria que você lembrasse que em todas essas tempestades Deus estava com você e Deus conhece cada uma delas. Deus sabe o teu medo, Deus sabe a tua dor, Deus sabe o que você estava sentindo. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que você guarde no teu coração, que o desejo de Deus não é que você viva tempestades, mas sim que você chegue do outro lado do lago. O que Deus quer da sua vida é que você chegue ao seu destino. O que Ele quer que você faça e o que Ele vibra com você é quando você atinge aquilo que é a vontade dEle. É quando você cumpre aquilo que é bom, perfeito e agradável. As tempestades da vida vão vir, imprevisíveis, inadministráveis, pedagógicas. Mas o principal é que Deus quer que você atravesse elas e Ele vai estar com você. E se no momento você parar e falar assim, Deus, eu não estou suportando essa tempestade, naquele momento que Deus sabe que você não suporta, Ele vai levantar e vai dizer, mar, acalma-te. Senhor Deus e Pai, nessa noite aqui, Senhor, junto com as pessoas maravilhosas que estão aqui, Senhor, muitas viveram tempestades, ó Pai, que não trazem lembranças boas à vida deles, ó Pai. Muitos aqui podem estar vivendo tempestades, ó Pai, gigantescas. E muitas pessoas podem estar sentadas nesse lugar, nesse instante, ó Pai, fugindo de uma tempestade. Que a presença do Teu Espírito possa entrar no coração dessa pessoa e dizer assim, acalma-te. Que a Tua presença possa se fazer na vida dessa pessoa e dizer, eu posso acalmar essa tempestade. Que a confiança dessa pessoa não seja na sua inteligência, na sua força, na sua habilidade, mas seja a confiança na tranquilidade que vem de Ti, Pai. O desejo do nosso coração não é que vivamos em lagos calmos, Pai. O nosso desejo é atravessar cada uma das tempestades que vier, sem duvidar da nossa fé, ó Pai. Sem duvidar da Tua presença e sem duvidar do Teu amor por nós, Senhor. Cuida de cada um aqui hoje, que possa sair daqui fortalecido, que possa ser restaurado das feridas das tempestades que passaram, que possa sair daqui com coragem, Senhor, para enfrentar novas e novas tempestades, ó Pai. Que a próxima tempestade que vier sobre a vida deles, eles possam se levantar e falar assim, eu tenho um Deus que pode te acalmar. Senhor, obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. A minha oração, Senhor, é que o Senhor cumpra a Sua vontade em nossas vidas, ó Pai. Faz assim, Senhor, no nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu
quero conhecer Jesus. Queria fazer um convite para você. Convite de comunhão. A palavra nos conta sobre um Deus tremendo e um Deus verdadeiro. Um Deus que cremos, que chama-se Jesus. A Bíblia nos conta a história de um povo que estava cativo, oprimido, vivendo uma grande tempestade no Egito em suas vidas. Eram prisioneiros de um faraó, não podiam celebrar o seu Deus. Deus move a vida de um homem chamado Moisés para que a vida daquelas pessoas fossem libertas. E a presença de Deus se faz sobre a vida deles, e Deus tira aquele povo cativo e leva eles até uma terra prometida. Muito tempo depois, na mesma Bíblia, conta a história de um povo que estava preso dentro de leis e do seu conhecimento e da sua ganância e da sua corrupção. E Deus olha e fala: eu vou lá. Diz que Deus se fez homem, Jesus vem à humanidade. Jesus morre na cruz para que o homem não viva escravo do pecado, para que a sentença da morte não fosse direta, mas que a presença de Deus se fizesse sobre a vida e a relação entre Ele e Deus se tornasse cada vez maior. E a comunhão entre Ele e Deus se torna cada vez maior. E essa é a vontade de Deus na nossa vida. Mas esse Deus não morreu. Esse Deus que foi pregado, Ele ressuscita. E Ele é um Deus vivo, diferente de muitos outros deuses que muitas vezes conhecemos e ouvimos e falamos. Diferente de deuses como pessoas que acreditamos, diferente de deuses como às vezes achamos que nós somos. Nós temos um fim, mas Jesus não. Nesse momento eu convido você que em comunhão quer participar da ceia do Senhor. Eu pedi para o Fábio, pedi para o Fernando ajudar a gente aqui. E você que quer participar, fique em pé. Eles vão passar um cálicezinho de suco de uva, um pedacinho de pão. E o que Deus quer que vivamos é comunhão. Comunhão com Ele e comunhão entre nós. A maior tempestade da sua vida é quando você olha à tua volta e você não tem comunhão com ninguém. A maior tempestade da sua vida é quando você mente, é quando você afasta as pessoas de você, você reclama das coisas que estão acontecendo à sua volta, coisas que você plantou. Se você está vivendo isso nesse momento, eu digo para você: entrega isso nas mãos de Jesus. Se arrepende dos teus maus caminhos e restabelece a tua comunhão com Deus. Fala: Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero caminhar com você. Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero atravessar as tempestades com você, Deus. Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero sentir o teu amor, Deus. Conhecer Jesus, quer ter comunhão com Ele? A comunhão com Deus começa tendo comunhão com as pessoas à tua volta. A comunhão com Deus começa vivendo o amor na plenitude. Amai a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, você não consegue amar o próximo. Se você não ama o próximo que você vê, você não ama a Deus que você não vê. Então eu convido você, pega o teu pão
e troca com a pessoa que está do teu lado e fala: Deus abençoe grandemente a tua vida. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida. O texto fala: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, pegou o pão e deu graças, depois partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é entregue em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Eu te convido, comemos do pão. Deus bondoso, Pai, nós te agradecemos porque nós podemos celebrar a vida através de uma entrega tão especial que o Senhor Jesus fez na cruz. Obrigado, Deus, porque Ele não mediu esforços. Deve ter sido muito difícil, Deus, porque é tão difícil quando nós passamos por tempestades. O Senhor Jesus passou muito mais do que isso. E isso obrigado, porque isso nos traz alegria, nos traz esperança. Houve uma morte, Deus, mas obrigado porque através dessa morte nós podemos agora, nesse momento, celebrar a vida, porque Jesus ressuscitou. Ele está aqui entre nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Deus. Amém. E o texto continua: compartilharam só do pão. Assim ele também, depois de jantar, pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Pai amado, através desse símbolo, Senhor, desse cálice, significa o Teu sangue derramado na cruz por nós, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu estás aqui presente conosco, assim como já foi colocado, que Tu ressuscitaste, Senhor. Ressuscitou para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Se conosco, Senhor, a cada momento das nossas vidas. Te damos glórias, te damos louvores, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto continua: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. Por isso, aquele comer do pão do Senhor e beber o cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e contra o sangue. Porque cada um examine a sua própria consciência, pois então coma do pão e beba do cálice. Mas a pessoa que comer e beber do pão e do cálice sem conhecer o que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber o próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Examine-se primeiro a nossa consciência. Nós não seríamos julgados pelo Senhor, nós somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados juntos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença, Senhor. Senhor, que possamos olhar e vê-lo como um Deus de amor, ó Pai. Um Deus que se sacrifica e um Deus vivo, Senhor. Muitas vezes fazemos tão pouco pela Tua presença. Muitas vezes fazemos tão pouco pelo próximo. Muitas vezes também tão pouco por nós mesmos. Que possamos ser mudados e transformados. Que as tempestades da vida nos moldem e nos tornem pessoas melhores. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Amém, amém e amém. Tirou do jardim, sua humildade colocou
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Sexta-feira, frio, culto cheio, todo mundo aqui, muito legal, gente. Glórias a Deus por isso, porque por Ele estamos aqui, Ele nos trouxe aqui. Eu tenho alguns convites para fazer para vocês. O primeiro convite que eu tenho para fazer, se você ainda não foi conhecer um novo ginásio que a gente tem, você está perdendo tempo. O ginásio está lindão. Ainda está passando por reforma, tem bastante coisa para acontecer, mas quando você já entrar no ginásio, lá em cima você já vai ver que ele está diferente. Você vai ver que alguma coisa mudou, lá a gente plotou as paredes, ficou coisa mais linda do mundo. Então eu te convido, sobe qualquer dia desse, vai essa semana lá no ginásio, tira uma foto bem bonita lá naquela parede que a gente plotou, ficou legal, e marca o Ministério de Atletas lá, JDzinho aqui vai republicar a tua foto, lá a gente vai fazer uma bagunça ali, com a foto de todo mundo que está lá. Coloca no history de vocês que a gente vai fazer isso, vai ser bem legal, gente. Outro convite que eu tenho que fazer para vocês é a Semana do Avivamento. O que é a Semana do Avivamento? É um mover das igrejas de Curitiba, todo mundo se juntou, vamos fazer uma semana com todas as igrejas juntas, vai ter culto uma vez, cada dia durante a semana, vai ter culto numa igreja. E depois, esse último culto vai ser lá na Arena da Baixada, onde a gente vai juntar um galerão, vai ser muito bonito, o último que teve lá foi muito bonito, você é mais do que nosso convidado. Porém, presta atenção nisso.
tá acabando os ingressos. A gente tem um pouquinho de ingresso aqui na mão da série. Quero confessar para vocês, o Del acabou de comprar 12, então só tem mais um pouquinho ali na mão da série. Corre, fala com a série. Quando acabar na mão da série, só vai ter ingresso online. Daí, pelo que eu entendi, eles têm menos de 5 mil online. Tá indo muito rápido. Então você tem que correr, acelerar o passo, porque senão você vai ficar fora da semana do avivamento, tá? A gente tem um flyerzinho para entregar para vocês com a programação. E também, se você puder, temos um adesivinho para você colocar no teu carro, na moto, no capacete, na anilha, né? Quando for fazer aquela rosca, põe lá na anilha e tá tudo certo, vai ficar da hora. Eu falei tudo errado, mas... Outro convite que eu tenho para fazer para vocês é um convite duplo. Semana que vem tem culto, você vem, vai ser bênção de novo, mas no dia 19, não nessa sexta que está vindo, na outra, a gente vai ter um culto aqui mais do que especial. É um culto de mulher atleta para mulher atleta. Ah, mas eu sou homem, então não posso vir no culto? Não, abençoado, você pode vir no culto também. E a gente faz questão que você esteja aqui. Mas se você tiver uma namorada, traga também. O JD vai trazer a cremosa dele. Vai, JD? Não? A gente vai orar até lá para que ele tenha alguém para lhe trazer. Por favor, todo mundo ora junto com a gente aqui como ministério. E vai ser um momento muito especial, porque a gente vai ter uma participação especial aqui, uma pregadora muito legal. Gente, vale a pena vocês virem. As mulheres nesse momento se movem, fazem um culto bem bonitão aqui. E a gente vai fazer um culto bem legal para as mulheres, de mulher atleta para mulher atleta. Se você veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, se você quer abençoar esse ministério, as pessoas que estão aqui, que nos ajudam a mover isso aqui, está com o gasofilaço ali no fundo, você pode colocar dentro do envelopinho, depositar lá, e Deus abençoe a sua vida. Tem alguém que vai competir esse final de semana? Alguém vai competir? Não temos ninguém que vai competir esse final de semana, semana de descanso, tranquilo? Então beleza, gente, vou pedir para você abaixar a sua cabeça, para que a gente possa agradecer a Deus por esse culto tão maravilhoso que a gente teve hoje. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Graças porque nós fizemos o culto, Pai, do nosso melhor, Pai. Nosso melhor para Ti, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe, Pai. Porque até aqui o Senhor cuidou de nós, Pai. Porque o Senhor nos trouxe para cultuar o Seu nome aqui, Senhor. E te peço, Deus, os nossos amigos ainda, Pai, que tem treino amanhã, Pai, cuida deles, Senhor. Aqueles que não têm, Pai, que já está no final de semana de descanso, Pai, dá paz, tranquilidade para eles, Pai, para que eles possam curtir, descansar bastante, Senhor, e voltar às suas rotinas de treino na próxima semana, Deus. Cuida de nós, Senhor, no retorno para casa, Pai. É assim que nós louvamos, Pai, te adoramos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles 20 abraços tradicionais de todo final do culto. Olha para o cara que está do lado, para a pessoa que está do lado, dá Deus um abraço. envia quem irá, eu ouvi a sua voz, uma vez chamado.